Olá, pessoal. Estamos aguardando aqui nossa convidada, Laura Carvalho. Ela está entrando. Olá! E aí, tudo bem? Bem-vinda, querida. Que bom contar com você. Tá tudo certo? Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, e você? Tudo em paz. Tá tudo certo? O pessoal está entrando. Veja, Sim. queria dar boas-vindas aí a todo mundo que está nos assistindo. Boa tarde a todas e a todos. Eu sou Vanessa Patriota, procuradora do trabalho e membro do coletivo Transforma MP. O coletivo é uma associação formada por membros do Ministério Público dos Estados e da União, que tem por objetivo lançar um olhar crítico sobre a atuação institucional, sempre pautado pela defesa da democracia, dos direitos humanos, da diversidade, das pessoas vulneráveis, e buscando sempre uma interlocução com a sociedade, e por isso a gente está aqui. O coletivo tem feito lives com pessoas das mais variadas áreas. Já tivemos com Ricardo Antunes, com Hélida Graziano, com Lênio Streck, Daniela Mendes e Pedro Serrano. Já temos confirmados Zé Geraldo de Souza, Heloísa Buarque de Holanda, Silvio Almeida, Alisson Mascaro, Preto Zezé, e hoje tivemos confirmação de Guilherme Boulos e Sakamoto. Então, é isso aí. Hoje a gente vai conversar com Laura Carvalho, economista, professora da USP. Eu vou parar por aqui porque o currículo é vasto, a biografia é grande e assim a gente vai perder metade da live. Queria dizer, Laura, que é um prazer enorme, em nome do coletivo, dizer que estamos muito felizes em recebê-la aqui. A gente sabe da sua agenda intensa, escrevendo sobre a pandemia, tem o podcast, entre tantos, no Spotify, que está muito bacana, tenho acompanhado. Então, a ideia de uma conversa, eu vou tentar, aí, na medida do possível, acompanhar os comentários e as perguntas para ver se trago aqui também. Não sei se vou ter sucesso nisso, em fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Mas eu queria já te passar a palavra, deixando já uma ponderação, um comentário, para que você tecesse considerações sobre ele. No seu livro, A Valsa Brasileira, do boom ao caos econômico, você retrata como o Brasil deu um passo à frente na época dos governos Lula, com o crescimento bem acima da média das últimas décadas, com a geração de empregos formais, com a redução da pobreza e das desigualdades sociais e regionais, com o aumento do salário, o aumento sustentado do salário, com a melhoria das contas públicas internas e externas e tudo mantendo a inflação sob controle. Depois você mostra como o Brasil deu um passo ao lado, já no início do governo Dilma, em que assumiu a agenda da Fiesp e aí promoveu desonerações tributárias, desvalorização do real, diminuição da taxa de juros, e depois você mostra como deu um passo atrás, um passo considerável atrás no que você chama de desmonte acelerado do estado de bem-estar social, que foi ainda mais acelerado com o governo Temer e o programa Uma Ponte para o Futuro, que priorizou aí a flexibilização da legislação trabalhista, diminuição de gastos em saúde, em educação, e aí vieram as privatizações. Então, eu pergunto, como ajustar esse passo? Será? Como voltar a caminhar para frente? O fato de a pandemia ter colocado na ordem do dia, ter escancarado que não é o setor privado que vai amparar a população no momento de crise sanitária, que ter posto na ordem do dia toda a discussão sobre investimento em saúde, em educação, em políticas sociais. Será que isso vai nos levar a um ajuste de passo, a um caminhar para frente? Ou a racionalidade neoliberal e as vozes sempre suspeitas vão continuar propagando o mantra da austeridade fiscal? E essa pergunta eu faço, claro que eu sei que é uma resposta, um pensar a médio e longo prazo, porque eu acho que você, como eu, não esperamos que esse ajuste de passos ocorra no governo atual, certamente. Mas é possível que a pandemia tenha vindo para nos ajudar nesse ajuste de passos? Eu acho que nessa semana, Mohamed Yunus, prêmio Nobel da Paz, inclusive disse que a pandemia veio para tirar o mundo da rota do suicídio. Será que ela veio para tirar o Brasil dessa rota também? Queria deixar com você. Então, Vanessa, obrigada pelo convite para a conversa. Boa noite, pessoal. Eu acho que justamente essa pergunta que você acabou de fazer é o tema desse livro que eu estou lançando na semana que vem, sobre a volta do Estado.
e um pouco as evidências que a pandemia trouxe, muito escancaradas, de várias das dimensões e funções do Estado, inclusive muitas delas que a gente vinha desmontando nesses últimos anos, né? E o que tinha sobrado, que instrumentos, na verdade, que a gente manteve e que se mostraram muito relevantes, cruciais nesse combate à pandemia aqui no Brasil, que instrumentos, por sua vez, que a gente já tinha começado a destruir, que fizeram falta, e que coisas a gente nunca tinha chegado a construir da maneira mais satisfatória. Eu acho que não há dúvidas que a pandemia ela trouxe uma mudança, na compreensão da sociedade. Houve uma valorização súbita de coisas que vinham sendo muito desvalorizadas, né? Desde o sistema público universal de saúde, o SUS, os próprios funcionários, né? Os profissionais da saúde, que de uma hora para outra se percebe que não são só parasitas, né? Para usar o que o Paulo Guedes o que o ministro Paulo Guedes usou como metáfora há pouco tempo, seja a compreensão da importância dos bancos públicos, que numa situação em que você precisa socorrer as empresas e o setor privado, os bancos privados não estão interessados em emprestar, porque é um momento de alto risco, né? Seja de inadimplência de empresas, seja de inadimplência de famílias, né? Então, a importância dos bancos públicos nessa hora oferecendo crédito a juros menores, a importância do sistema de proteção social. Então, no caso, a gente aprovou esse auxílio emergencial, mas, de alguma maneira, esse auxílio emergencial ele também foi construído já partindo de tecnologias de política social, do cadastro único que já existia para diversos tipos de benefício. Claro que ele foi complementado com esse aplicativo, mas mesmo e ainda com todos os equívocos na implementação, né, que acabaram exigindo até que as pessoas ficassem em filas na Caixa Econômica Federal, mas ainda assim, né, ficou muito clara a importância de um sistema amplo de proteção para os mais vulneráveis. Toda a discussão sobre o futuro do trabalho foi exacerbada pela pandemia, né? Tanto a automação quanto uberização e outras tendências que vocês sabem bem. A gente também teve escancarado o papel do Estado no planejamento, no desenvolvimento científico e tecnológico. Então, se falou muito no início da pandemia da reconversão industrial, de por que a gente não consegue no Brasil produzir os insumos que eram necessários, respiradores de UTI, testes, máscaras, até álcool gel, né? E faltou e ficou escasso num primeiro momento. E eu acho que isso no mundo inteiro também acendeu um sinal de alerta para os países sobre essa dependência que a gente foi criando cada vez maior de produtos chineses manufaturados e como que a gente não tem mais capacidade produtiva e tecnológica para fazer, mesmo para reconverter, né? Reconverter significa que você precisa ter o conhecimento e a capacidade para produzir essas coisas, né? E a gente viu as universidades públicas sendo acionadas, institutos de pesquisa, mas ainda assim ficou muito claro também que a gente está distante de um Estado com capacidade de fazer esse tipo de planejamento, porque a gente abandonou, e o que a gente teve de política industrial, como você mencionou, eu acho que está muito longe de ser uma política industrial voltada para as necessidades da população, para o século XXI. Então, enfim, eu comentei aqui algumas, né? O próprio papel estabilizador do Estado, né? A necessidade do Estado intervir, atenuando uma crise econômica, que é algo que a gente não fez em 2015, mas agora, mesmo com um governo que não é propenso de forma alguma a esse tipo de atuação, a gravidade da crise, a mobilização da sociedade no Congresso, etc., acabaram forçando uma atuação da política, seja do Banco Central, seja do próprio Ministério da Economia, de liberar, de não cumprir as regras fiscais esse ano, orçamentárias, e de gastar muito mais nessa crise, o que na verdade, o princípio básico de uma função estabilizadora do Estado. No momento em que o setor privado está cortando seus gastos, é que o Estado precisa gastar.
É o contrário do que acontece na expansão, né? Quando o setor privado está gastando e aí o Estado esse pode segurar. Então, essa postura que a gente chama de anticíclica também ficou muito evidente. Agora, para finalizar essa primeira resposta, isso quer dizer que, ao tornar evidentes, ao valorizar o papel do Estado nessas várias dimensões, a gente está garantindo um mundo diferente, com transformação social mais justa e uma transformação do Estado brasileiro nessa direção daqui para frente? Claro que não. Eu acho que do mesmo jeito que essa pandemia ela vai deixar de herança desigualdades maiores, uma compreensão maior da sociedade, da necessidade desse tipo de esforço coletivo, de outro, ela também vai deixar uma dívida pública muito maior, né? O governo está se endividando, como deve ser, para uma situação como essa, né? Mas é claro que isso também vai servir de oportunidade para os defensores da agenda que já vinha sendo implementada nos últimos anos voltarem com tudo, né? Quererem usar essa dívida pública que vai ficar como pretexto para mais mudanças na Constituição, mais cortes das despesas obrigatórias que acabam afetando os serviços públicos, né? E que podem trazer consequências, de novo, ainda maiores, ainda mais no momento de uma crise ainda mais grave para os mais vulneráveis. Enfim, isso vai estar em disputa. E eu acho que as tendências que vão estar em disputas, elas são muitas vezes contraditórias e vai depender um pouco da mobilização da sociedade levar para um resultado ou para o outro, né? Laura, em função da quarentena, muitas atividades foram paralisadas e, como você mencionou aí, eu queria trazer isso novamente, foi criado essa renda básica emergencial de R$600. Veja, uma coisa é R$600 como complementação de renda. Outra coisa são R$600 para que a pessoa fique em casa e a pessoa não vai ter renda nenhuma, né? R$600 é praticamente metade do salário mínimo, ou seja, metade do que é considerado o mínimo necessário para a pessoa sobreviver. Então, muitas dessas pessoas, sem falar com todos os transtornos que dizem respeito ao cadastramento e recebimento do benefício. Você falou aí das filas na Caixa Econômica, mas tem uma coisa ainda muito mais grave, que para se dar entrada no benefício, para se cadastrar, é preciso que a pessoa tenha um celular com chip e internet. Certo? Então, você tem que ter um celular com chip e internet. Veja, um morador de rua, uma pessoa que está em situação de rua, não tem nem casa, muito menos celular nem chip. E você não pode fazer um cadastramento de várias pessoas com o mesmo chip. Então, uma ONG não pode pegar seu celular e cadastrar várias pessoas para receber aquele auxílio. Eu estou dizendo isso porque eu tenho acompanhado a situação pela BJD no Armazém do Campo, que tem ajudado as pessoas a fazerem o cadastramento. Então, tem esse entrave para as pessoas chegarem. Então, não está chegando o benefício para quem mais precisa. E hoje, recentemente, saiu uma pesquisa mostrando que a classe A e B está conseguindo chegar ao benefício e parece que esse benefício não está chegando para quem mais precisa. Então, as pessoas precisam ir para a rua, fazer qualquer bico naquelas atividades precárias que ainda se mantêm durante a pandemia, como a entrega, os serviços de entrega por aplicativo. E aí, a gente vê que já é um serviço que vinha crescendo. Números de 2019 mostram que o setor de delivery movimenta em torno de 17 bilhões de reais por ano no Brasil. Só na área de restaurantes são em torno de 11 bilhões, segundo a Abrazel. No começo da pandemia, esse setor já foi impulsionado. Teve empresa que já em março, empresa desse segmento, dizendo que teve um aumento de demanda de 30%. E, no entanto, eu fiz uma pesquisa recentemente, os dados preliminares já foram publicados, saiu até no BBC, mas essa semana a gente está publicando um relatório final, fiz juntamente com pesquisadores da Unicamp, Universidade Federal do Paraná e tal, e a pesquisa mostra que durante a pandemia, a jornada de trabalho dos entregadores aumentou, uma jornada que já é elevada, de 12, 13, 14 horas, 52% trabalham 7 dias por semana, e, em compensação, a renda caiu, a remuneração caiu, porque as empresas cortaram bônus por trabalho ao domingo, bonificação por número de entregas. Então, a cada 5 entregas recebia R$5, a cada 10 entregas, R$10. Isso foi cortado. Então, essas empresas estão ganhando mais, os trabalhadores prejudicados, as empresas sem querer adotar as medidas de proteção, fornecimento de álcool em gel, higienização de bags, de capacetes, de veículos. E esses trabalhadores estão expostos
impostos, o presidente está mandando as pessoas irem para a rua para trabalhar, porque é preciso trabalhar. Esse comportamento pode aumentar a curva de contágio e, com isso, também ter uma repercussão negativa no crescimento econômico? Olha, não, são vários temas aí, né, que você tocou, Vanessa. Primeiro, a questão da renda básica, do auxílio emergencial, né? Eu acho que a gente não pode, não há dúvidas de que há uma série de problemas, mas eu acho que a gente não pode minimizar o tamanho disso. E por que eu quero falar isso e pontuar, né? Porque, claro, R$ 600 é metade do salário mínimo, mas mais de 70% da população brasileira ganha menos do que um salário mínimo. Então, R$ 600 é um valor muito significativo pensando na renda média brasileira. E nesses 3 meses do benefício, isso já totaliza, dado o que foi executado com todas as falhas, pelas projeções atuais da Instituição Fiscal Independente, mais de 2% do PIB. 2% do PIB de um gasto público é algo assim, pensando no nosso histórico dos últimos 5 anos, não teve nada desse tamanho. São 4 Bolsas Famílias, né? O Bolsa Família é 0,5% do PIB. Para o ano inteiro, a gente está falando de 3 meses. Então, assim, não dá para a gente dizer, inclusive todos os que recebem Bolsa Família já estavam automaticamente cadastrados para receber os R$ 600. Então, já triplicou o valor do Bolsa Família, e isso são pessoas muito vulneráveis. Zerou-se as filas do Bolsa Família. A gente teve as pessoas que já estavam no cadastro único, porque já receberam no passado algum outro tipo de benefício, também não precisaram se cadastrar no aplicativo e já receberam automaticamente também o benefício, né? Agora, quando você fala em zerou a fila do Bolsa Família, é interessante, porque na época dos governos Lula não havia fila. Né? Não havia fila. Claro, mas veja, eu não estou dando mérito para o governo federal. O que mobilizou para isso ocorrer foi a sociedade civil. Houve uma série de iniciativas da sociedade civil que conseguiram chegar ao Congresso Nacional e que aprovou uma renda, um auxílio muito diferente do que o governo estava propondo. O governo estava propondo R$ 200 para um universo muito menor de pessoas, com um custo estimado total 10 vezes menor do que o que acabou ocorrendo. Então, veja, a gente tem que separar um pouco as coisas. Por que eu acho isso importante? Porque a gente tem aí uma medida concreta. Se a gente começa a dizer que isso já não teve efeito nenhum, a gente fica sem nada para se mobilizar a favor, né? Eu acho que assim, apontar falhas na execução, lacunas que ainda ficaram, problemas na implementação, falhas de análise, questões tecnológicas envolvidas que dificultam para algumas pessoas receberem, sem dúvida. Agora, tratar esse auxílio que enfim, foi de um volume muito maior do que o que a gente poderia esperar, graças a uma mobilização que fez com que o Congresso aprovasse com unanimidade um projeto que, com todas as falhas, fez com que chegasse R$ 600, que é bastante, que é o triplo do Bolsa Família, para mais de 50 milhões de pessoas. Eu acho que a gente não pode, até porque a gente precisa muito que esse benefício continue sendo concedido para evitar que as pessoas... para evitar que as pessoas... Foi tão importante porque no início o governo publicou a medida provisória 927, que previa, no artigo 18, que foi revogado horas depois da publicação, previa a suspensão do contrato de trabalho por 4 meses. Sim, então, o trabalhador sem remuneração. Sim, mas Vans, uma coisa de cada vez aqui. Vamos aos poucos. Sim. Eu acho que assim, a gente precisa valorizar o auxílio emergencial e a gente precisa mobilizar a sociedade para a permanência, a extensão do tempo desse auxílio emergencial e também mobilizar, pensando a mais longo prazo, para um projeto que é evidente que vai ter que ser diferente, né? Não é exatamente esse auxílio foi pensado para uma situação de crise, mas que caminhe mesmo para a direção de um sistema de redes mais amplas de proteção, inclusive
universais, que não é o caso do auxílio. Esse auxílio claramente impõe condicionalidades, ele impôs a necessidade de se satisfazer critérios, né? A renda básica universal não é isso. O princípio da renda básica universal é as pessoas recebem, todo cidadão do país tem direito a receber, e incluindo os mais ricos, e nesse sentido não me incomoda que alguém da classe A, B, C, D, não me importa. Todo mundo tem direito, assim como todo mundo tem direito de acesso ao SUS ou à educação superior. O princípio do Estado de bem-estar social com direitos universais é justamente você oferece para todo mundo como um direito a uma renda mínima, assim como é um direito à saúde, um direito à educação. E aí, claro, você corrige injustiças no sistema tributário. Então, todo mundo tem acesso àquele direito, mas aí, claro, as mais altas rendas pagam mais imposto para que o sistema não seja eticamente questionável, para que o Estado não esteja transferindo recursos iguais para os mais ricos e para os mais pobres em termos líquidos, né? Então, esse é um ponto, acho que a gente tem que caminhar muito ainda para chegar lá, mas mesmo os defensores de um sistema de renda básica universal defendem que isso seja implementado de uma maneira gradual, que você vai estendendo os benefícios para partes e setores cada vez maiores da população, e eu acho que a gente tem em mãos uma possibilidade única com essa renda básica emergencial que foi implementada, de trazer esse debate a sério para o Congresso Nacional, na sociedade civil. Então, acho que é muito importante. O que você trata sobre os entregadores e a uberização das relações trabalhistas de fato, muito, muito chocante, né? E sem dúvida é um sintoma de coisas que já vinham de antes, mas que foram exacerbadas nessa pandemia. A gente já estava vendo a informalidade atingir níveis recordes no mercado de trabalho brasileiro. Esses últimos anos da recuperação mais lenta da história das crises brasileiras foi uma recuperação desigualitária e com um mercado de trabalho anêmico, quer dizer, a gente em nenhum momento, ao contrário do que o ministro da Economia fica salientando, ele falou que a economia brasileira estava decolando, muito longe disso. A taxa de desemprego no Brasil, antes da pandemia, era de mais de 11%, ela já subiu, e ela não subiu tanto quanto ainda vai subir, porque muita gente deixou de participar da força de trabalho também durante a pandemia. Então, como a taxa de desemprego ela mede quem não está ocupado em relação a quem está desejando trabalhar, tem uma questão nos dados que na pandemia, um monte de gente nem está oferecendo sua força de trabalho. E outros estão oferecendo no setor informal, como você disse, né? Com um aumento dessa oferta, esses algoritmos das empresas acabam reduzindo o preço, né? Quanto mais gente tem na rua ofertando, menor é a remuneração, e é justamente por isso que a gente precisa pensar não só numa renda básica universal, porque ela também cria uma possibilidade, né, para os trabalhadores, inclusive, de aumentarem o seu poder de barganha nesse século XXI, em que os empregos industriais sindicalizados não são mais uma parcela tão significativa quanto eram antes dos trabalhos, né? Você oferecer uma renda básica, um piso para a renda dos trabalhadores é também uma maneira de você dar uma alternativa, né? Dar uma opção que acaba fortalecendo o poder de negociação, né? Mesmo daqueles trabalhadores que não são sindicalizados, né? Então, as empresas também vão sendo obrigadas a oferecer remunerações que, no mínimo, superem esse piso, né? Isso é muito importante, mas também, aí vocês vão saber muito mais do que eu, implementar novos direitos e novas formas de entender essas relações trabalhistas, que é evidente que são situações de subordinação, né? Não são trabalhadores autônomos, empreendedores, a gente sabe disso, são trabalhadores que estão numa relação subordinada com essas empresas. E acho que a gente tem muito que caminhar, né, na área do direito para entender como proceder. E na realidade, aí a gente não precisa nem em mudanças da legislação, porque a própria CLT já reconhece esse tipo de vínculo no parágrafo de prestador de serviços. Exato.
E, não é de prestadores, estou falando do vínculo empregatício. É nítido o vínculo empregatício desses entregadores com essas empresas, porque o próprio parágrafo único do artigo 6º da CLT diz que os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam aos meios de controle direto para fins de vínculo empregatício. Então, tudo é igual, só que a ordem hoje é dada por um aplicativo. Em vez de você chamar o entregador que está na fábrica e que está esperando no hall e dizer vá fazer essa entrega, ou fazer uma ligação para ele dizer faça essa entrega, ele agora é encaminhado para entrega por meio de um aplicativo, mas tudo é o mesmo. Só que o que eu queria falar, você começou a falar um pouquinho de reforma tributária, falou alguma coisa de tributação. E eu me lembro, Laurinha, que os defensores da PEC, do teto dos gastos públicos, diziam que o orçamento que a Constituição tinha que caber no orçamento. Há uns 15 dias atrás, a gente teve uma live com Elisa Graziano, em que ela disse que o orçamento é que tem que caber na Constituição. E você, na Valsa Brasileira, quando você mostra os estudos que mostram que que a redução do tamanho do Estado, que a diminuição do investimento em políticas sociais leva a um aumento do Estado punitivista, do Estado encarcerador, porque marginaliza a pobreza, né? Você traz uma frase que eu nunca vou esquecer, acho que me chamou muita atenção, você lança isso, que a proteção aos mais vulneráveis sempre pode caber no orçamento, mas o genocídio jamais caberá na civilização. Então, eu pergunto, uma reforma tributária que aumente os impostos progressivos, diminua os impostos regressivos, tribute aí as grandes heranças, os dividendos, isso aí pode levar a dar fôlego ao país para que o país ajuste esse passo e que volte a investir em infraestrutura física, em projetos sociais, infraestrutura social também. É a partir daí que a gente pode chegar a uma melhoria. Como é que você vê essa questão tributária? Olha, eu acho outros países? Sim, eu acho que um ponto muito importante que está ligado ao que você falou, inclusive sobre o que a Hélida trouxe, é que o tamanho do Estado, né? Se a gente está medindo, tem muitas maneiras de medir o tamanho do Estado, mas a que os economistas mais usam é justamente olhar para o total arrecadado de impostos sobre o PIB, né, em relação ao tamanho da economia. Então, quanto se paga de impostos em relação ao tamanho da economia. Isso é uma das formas de medir mesmo o quão grande é o Estado, né? O tamanho do Estado, ou seja, o quanto que é arrecadado de impostos, a carga tributária total, né, ela é algo que tem que estar associado ao que a sociedade democrática decidiu ter como papéis desse Estado, né? Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não pode achar que a gente vai ter educação de qualidade pública gratuita para todo mundo, saúde de qualidade pública gratuita para todo mundo, uma rede de proteção social, uma renda básica, um sistema também de aposentadorias contributivo, mais um investimento em infraestrutura para superar as lacunas que a gente tem, né, de saneamento, de transporte, etc. Enfim, a gente não pode a gente querer, quanto sociedade, todas essas coisas e achar que a gente vai ter uma carga tributária de um país que não tem essas coisas e que não escolheu ter isso enquanto sociedade, né? Eu brinco na Valsa Brasileira, você não pode querer ter serviços públicos suecos com uma carga tributária da Guiné-Bissau, né? A carga tributária, quanto a gente paga de imposto, é proporcional àquilo que a gente escolheu enquanto sociedade ter como funções desse Estado. Por que isso é importante? Porque muitas vezes a gente vê economistas tentando dizer para a sociedade o que a sociedade pode ou não querer ter, né? Ah, não, então isso aqui não cabe no orçamento, isso, aquilo, outro não cabe no orçamento, não dá para ter isso e aquilo. Veja, essa decisão do que ter não é uma decisão técnica, não é uma decisão que cabe aos economistas. Caberá aos economistas, talvez,
informar para essa sociedade, a partir das decisões democráticas, que no caso brasileiro, as últimas que fizemos foram no Pacto de 1988, né? Foi quando a gente optou como sociedade por ter um serviço gratuito e universal de saúde, todas essas coisas que eu falei aqui, né? Naquele momento, então, a gente optou por ter também um tamanho do Estado que é, vamos dizer, comparável com o de países da OCDE, países ricos. Então, não adianta a gente ficar comparando a nossa carga tributária com a carga tributária de países que, de repente, até têm uma renda mais próxima da nossa, né? Vizinhos ou países do Hemisfério Sul, mas que não têm um sistema de gratuito de saúde como o SUS, que não fizeram a opção democrática por ter uma rede de proteção. Né? Mas os então, países não da pode OCDE, comparar. sim, mas os países da OCDE tributam os dividendos, por exemplo, né? Isso, não, mas aí eu vou chegar lá, Vânia. Eu vou chegar lá. Mas o fato é o seguinte: se a gente compara com os países da OCDE, ou seja, os países que têm um tamanho do Estado compatível com uma decisão de ter serviços públicos, de ter um estado de bem-estar social, né? Com diferenças entre eles, mas na média, o Brasil tem uma carga tributária que é mais ou menos 2 pontos percentuais a menos do PIB do que a média dos países da OCDE, que é mais do que muitos outros países mais pobres, né? Então não é um estado pequeno, é um estado grande para o nosso nível de renda, mas também porque nós decidimos ter essas coisas. Temos um SUS, que é o serviço de saúde que atende mais gente no mundo. Ok. Dado isso, eu acho que aí tem 2 discussões muito importantes. A primeira é, mesmo com essa carga tributária, como a nossa população ela é muito grande, a gente ainda continua tendo recursos muito insuficientes para chegar na qualidade dos serviços dos países da OCDE. Porque, claro, a gente pensando para o tamanho da nossa economia, esse tamanho do Estado o Estado é grande até. Mas se a gente pensa que a gente está com um sistema de saúde que atende mais de 100 milhões de pessoas, que a gente tem uma rede educacional em que o gasto por aluno ainda é muito menor, mais de 5 vezes menor do que de países ricos, a gente ainda, na verdade, teria que ter mais recursos para investir. Então, a gente tem que ter 2 discussões ao mesmo tempo quando a gente fala de reforma tributária. Uma é sobre a distribuição da carga. E isso, claro, foi o que você falou, aumentar impostos progressivos, aumentar imposto sobre a renda e patrimônio, reduzir imposto sobre o consumo, até a produção em vários setores. Isso é uma parte. Acho que isso está se falando muito e a gente tem bastante discussão e acúmulo nesses últimos anos, inclusive na própria eleição de 2018. Pela primeira vez, reforma tributária foi um tema. Acho que a gente tem bagagem para discutir. Tributação de dividendos, grandes fortunas, aumentar a alíquota de imposto de renda lá naqueles que têm a renda mais alta. Fazer tributação, tirar vários regimes especiais. O Simples, por exemplo, no Brasil é um problema. O Simples faz com que profissionais liberais pejotizados, né, advogados, médicos, economistas, consultores, etc., paguem muito pouco imposto em relação até a produtores na indústria, em outros setores. Então, serviços no Brasil são subtributados. Então, tem uma série de questões. E as empresas se valem disso para pejotizar, né? Para pejotizar, e as pessoas também querem ser pejotizadas por conta disso, né? Então, é um problemão, né? Isso tudo sobre distribuição da carga. Mas eu acho que agora a pandemia ela também está tornando a mais urgente um debate que eu acho que a gente precisa ter, se a gente está querendo falar sobre o que sociedade a gente quer e que Estado a gente quer. Sobre o tamanho mesmo da carga. Então, não dá para ser uma reforma tributária que não consiga arrecadar mais também. Claro que a gente pode reduzir, isso não impede a gente de reduzir algumas alíquotas e aumentar outras. Mas a gente precisa, se a gente quer ter serviços públicos de qualidade, uma renda básica universal, todas essas coisas que a gente está falando aqui ao mesmo tempo, a gente precisa propor aumentar a arrecadação total em relação ao tamanho da economia. Não pode estar interditado.
Nem a esquerda hoje no Brasil ousa falar em aumentar a carga tributária total. E tem que ficar claro que a gente precisa das duas coisas, redistribuir e também aumentar. Vai ser o único jeito, inclusive, da gente evitar essas políticas de cortes de gastos agressivas, essa austeridade, de retornarem nesse momento agora do pós-pandemia. A gente tem que concentrar os esforços em aumentar os impostos sobre altas rendas, alto patrimônio e convergir para uma carga tributária per capita, né, por pessoa, por habitante, dos países da OCDE. Eu falei que era 2 pontos percentuais a menos em relação ao PIB, a nossa carga tributária em relação a esses países, mas se a gente vai olhar em termos per capita, que é o que importa para saber se a gente está atendendo bem a população, é 4 vezes menos. 4 vezes menos o que a gente tem para investir na saúde, na educação, etc. Então, a gente precisa fazer esses 2 debates aí, caminhar aí sim para um orçamento que comporte as escolhas democráticas da população, né? Até porque quando a gente diminui o Estado, a gente afasta também essa agenda das minorias, as agendas democráticas, né? E aí a gente vê todas essas consequências em relação às pautas indígenas, LGBT, negros, né? Tudo isso tem uma repercussão. E quando você fala aí nessa questão da renda garantida, da renda universal, eu me lembro no livro A Era do Capital Improdutivo, de Ladislau Debord, ele apresenta números muito claros que mostram que a população de baixa renda consome relativamente mais. Né? Então, o aumento da renda da população de baixa renda leva mais ao consumo do que quando se eleva a renda de quem está no topo, porque vai investir em capital financeiro. Né? Então, isso mostra que é preciso, de fato, mexer lá em cima não positivamente e mexer lá embaixo positivamente para que se possa aumentar a demanda de consumo e, com isso, se produzir mais também. Essa aí tem uma análise que você faz sobre isso também? Sim, não, na verdade isso é uma análise de multiplicadores, né? A gente chama, isso aí é o clássico multiplicador Kaleikiano na economia, que é o seguinte, quem é mais pobre tem uma propensão a consumir maior, inclusive no Brasil essa propensão ela é de 100%, então tudo que é recebido é gasto, né? Ninguém consegue poupar, né? Quando você vai no topo, essa propensão a consumir, de acordo com a última pesquisa de orçamento familiar, ela cai para menos de 40%. Quando você vai lá para o 1% mais rico. Menos de 30% até, conforme você vai subindo, né? Então, é evidente que só o mero fato de você tributar em cima e transferir para quem está na base, mesmo se você não gastar R$1 a mais, né? O que a gente chama de um multiplicador do orçamento equilibrado. Esse caso específico, que é você tributou R$1 do mais rico e transferiu esse R$1 para o mais pobre, o governo não está gastando nada mais, ele continua com o orçamento igualzinho que ele estava, mas isso tem um efeito de estimular a economia, porque o mais rico não consome a renda toda e o mais pobre consome. Então, isso gera mais renda, que por sua vez gera mais consumo, que é o tal do efeito multiplicador, né? Isso acontece sem dúvida, por isso até que, na verdade, se a gente tem uma estrutura tributária mais justa, né, se a gente redistribui a carga, a gente já melhora muito o efeito do orçamento público na desigualdade e na própria economia, porque o que acontece hoje no Brasil é que os gastos públicos eles até reduzem a desigualdade no seu conjunto, né? Se você gasta com saúde, educação, claro que tem gastos que não, que aumentam a desigualdade, né? Super salários, enfim, coisas do tipo. Mas e seus os gastos no total... Os super salários e os seus penduricalhos, né? E os penduricalhos que geram auxílios para cima do teto constitucional, né? Tem uma série de gastos públicos que aumentam a desigualdade. Mas o conjunto dos gastos públicos reduz a desigualdade. O problema é que a gente concentra tanto a renda na hora de cobrar imposto que a gente, na verdade, quase que anula o efeito redistributivo que o gasto público tem, né, via programas de transferência de renda, via gasto com saúde e educação, com uma arrecadação que está tirando mais de quem tem menos.
E aí também o Estado precisa gastar muito mais para redistribuir, né? Se você está concentrando tanto a renda na tributação, que é o contrário do que um país, por exemplo, da OCDE faz, né? O país da OCDE, ele já distribui renda na hora de cobrar os impostos. E aí ele redistribui mais ainda na hora de gastar. Então, são dois efeitos que se somam, né? O nosso caso, não. A gente está um efeito se contrapondo ao outro. Por isso que às vezes eu falo que a tarefa de redistribuir renda pelo gasto no Brasil, ela é meio quixotesca. Porque você já tem que partir de um ponto que é compensar o efeito concentrador de renda que a tributação tem. Né? Por isso que essas coisas elas têm que. De nenhuma forma eu estou minimizando o peso que a redistribuição pela tributação e pelo gasto podem ter, mesmo com a carga tributária atual. Eu só acho que ainda assim a gente precisa pensar também que arrecadar um pouco mais faria com que a gente conseguisse gastar. Eu vi uma pergunta aqui que até achei interessante, Vans, porque ela toca um ponto bem parecido com esse, que é o seguinte: tem essa ideia de que o imposto é roubo, né? Aquelas manifestações e as pessoas, o brasileiro se convenceu de que o Estado é só esse grande ralo que drena os recursos da população, né? E que a gente então paga imposto e que esse imposto ele não vale para absolutamente nada, ele acaba no bolso de uma pequena casta. Isso foi o que o senso comum, né, construiu, inclusive ali aquelas campanhas do Pato da Fiesp, não vamos pagar o pato. Na verdade, era uma campanha sobre não pagar impostos, né? Houve uma série de, inclusive, empresários que entraram numa campanha, o impostômetro. Então, você passou a criminalizar e demonizar essa ideia do pagamento de impostos. E é um pouco terrível, né? Eu acho que a gente precisa trabalhar muito, inclusive agora nessa pandemia. Aproveitando um momento em que eu acho que uma parte importante da sociedade entendeu que o Estado, mesmo com todos os problemas, ineficiências que tem, corrupção, o que for, não está muito longe de ser inútil. A gente tem, como eu disse, um sistema único de saúde que atende mais de 100 milhões de pessoas e que está fazendo toda a diferença num momento como esse. Quer dizer, está evidente que não que está equivocada a visão, inclusive, de que tudo um grande desperdício, né? É graças à arrecadação de impostos que a gente consegue ainda ter essas coisas, mesmo com todos os problemas, né? E por outro lado, é claro também que a gente criou uma coisa no Brasil que também a pandemia ajuda a mudar, que é essa dualidade, né? O mais rico, ele, na verdade, já não usa os serviços públicos, ou pelo menos acha que não usa. Agora fica claro que todo mundo depende dos serviços públicos. Não precisa você estar lá no hospital para saber que, para um combate a uma pandemia, que é um problema coletivo, você precisa que os mais pobres tenham acesso a um hospital, né? Mas isso, as pessoas caíram numa ilusão de que, olha, eu uso o privado, eu pago a escola privada, eu pago a saúde privada, então eu não vou dar o imposto, eu não quero pagar imposto também, né? Então quero um Estado mínimo, porque eu não uso esse Estado. E aí também é fácil falar que imposto é roubo quando você acha que você não precisa, né, daquilo ali. Isso é uma certa armadilha, porque no fim das contas isso vai criando um loop em que os mais ricos não pagam imposto, os mais ricos não usam o serviço, não cobram então por uma melhoria nesses serviços, os recursos não vêm, né? Então quem usa o serviço e quem paga o imposto acaba sendo a classe média e os mais pobres. Então você vai criando esse mecanismo da qual a gente tem muita dificuldade de sair. E que é o que vai nos levar para a barbárie, porque o estado de bem-estar social, a proteção, é o que nos mantém numa linha minimamente civilizatória, dado o nível abissal de desigualdade que a gente tem no Brasil. Né? Recentemente, Laurinha, eu vi uma pesquisa sobre a pandemia nos Estados Unidos, o efeito da pandemia, que mostra que 75% dos óbitos são de pessoas negras nos Estados Unidos, porque aí tem menos, lá não tem o SUS, né? Muita gente morando junto, tem maior problema de obesidade, hipertensão, diabetes, enfim. Eu vi que você recentemente aqui também é horrível, mas
Mas eu vi que você recentemente fez algum estudo sobre isso, sobre os efeitos da Sim. pandemia nas diferentes classes sociais, enfim. Sim, não, aqui a gente também vê muita diferença, porque por mais que a gente tenha o SUS, né, ainda o acesso a leito de UTI, se a gente vai olhar regionalmente, por exemplo, tem umas disparidades abissais, né? Então você tem as regiões mais ricas com um número muito maior de leitos de UTI por habitante do que a maioria dos estados do Norte e Nordeste. Por outro lado, você também tem, comparado o sistema público e privado, 5 vezes mais leitos por habitante no sistema privado do que no público, sendo que 75% da população usa o público. Então, essa disparidade ainda é maior. A gente tem muita desigualdade também no acesso à moradia, muitas coisas, mas, de fato, a situação nos Estados Unidos, ela chega num nível de dramatismo que é o seguinte, quando começou a pandemia, eles fizeram uma política, eles começaram a perceber que as pessoas não estavam se testando e não estavam indo se consultar, mesmo estando com os sintomas, porque tinham medo de serem cobrados, né? Porque essas dívidas nos hospitais privados, elas se tornam estratosféricas, né? É um horror, né? E aí as pessoas não iam, porque estavam morrendo de medo. Então, foi lançada uma lei que as pessoas com suspeitas de Covid, que quisessem ir ser testadas, poderiam fazer isso de graça, mesmo no sistema privado, né? Então, o governo entrou com essa possibilidade. Mesmo assim, as pessoas não iam, porque elas tinham medo de essa consulta levar a uma internação, e essa internação ia custar caríssimo. Então, as pessoas, mesmo com uma política que estava dando teste de graça nos hospitais privados, os americanos mais pobres não queriam ir para o hospital para não correrem o risco de serem internados e saírem de lá com uma conta impagável. É um negócio que, assim, é uma lógica que, aliás, é a lógica que o guedismo, né, com esse pilar fundamentalista de mercado do bolsonarismo, propõe, inclusive quando eles falam, e a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes eles defendem renda básica no seguinte sentido: dá um voucher, eles até chamavam de corona voucher, não é à toa, né? Dá um voucher na mão da pessoa, a gente reduz o Estado, então faz o seguinte, em vez de ter saúde pública, em vez de ter educação pública, você dá um cheque, o cara vai lá e compra saúde privada, compra educação privada. Então, você vai ver que tem um monte de gente que defende Estado mínimo, que quer uma renda básica, mas como substituto de um estado de bem-estar social e como um veículo, um vetor de mercantilização, na verdade, né, desses serviços. E hoje o próprio governo, o investimento do governo nos hospitais privados já é muito maior do que nos hospitais públicos, né? Sim, já sim. Não, fora isso, né? A gente, inclusive essa discussão, a gente ficou fazendo a discussão que, aliás, é fundamental e que decorre disso que a gente falou, sobre a fila única, né? Para os leitos no sistema público e privado de saúde, que a gente está vendo uma situação que é um colapso do sistema público em muitos estados brasileiros e, ao mesmo tempo, em muitos desses estados, um sistema privado com leitos vazios, né? A gente vê até aquela declaração lá do presidente da XP Investimentos, que falou: não, a gente já chegou no pico da curva das classes altas. Lembra que teve essa declaração que causou polêmica, etc. E, na prática, é meio isso mesmo. O que foi feito? Medidas frouxas, não se deu as condições para fazer a quarentena para a maioria da população. Pelo contrário, as pessoas continuaram trabalhando, os mais vulneráveis. Os mais ricos fizeram a quarentena. Isso serviu para reduzir o ritmo de contágio da curva dos ricos e evitar o colapso do sistema hospitalar dos ricos. A gente então, vive o sistema privado foi evitado. Você achatou a curva dos ricos. E aí, enquanto isso, o caos, né? As pessoas morrendo, o sistema público colapsando, né? Então, eu acho até que a fila única, para além de ser algo eticamente urgente, né? Considerando o absurdo que é ter leito vazio no hospital e as pessoas estarem na fila, ela também tem quase uma função educativa no Brasil, no sentido de que a pandemia é um problema coletivo e os mais ricos, então,
tem que lidar também com esse problema como um problema coletivo. Não pode ser eu livrei o meu e eu evitei o colapso do meu hospital e não estou nem aí para o que está acontecendo no hospital público do lado. Se você faz a fila única, você, vamos dizer, você consolida o fato de que essa pandemia é coletiva e que todo mundo tem que controlar da mesma maneira. Você não vai vencer isso se você não resolver o problema do contágio para a população inteira, né? Infelizmente, a gente foi pelo caminho errado. Infelizmente, a gente vive numa plutocracia, né, Laurinha? Infelizmente. Pois e é tão chocante. É tão chocante, né, Vans? Porque assim, a desigualdade brasileira, essa coisa escravista, claro que é muito forte, a gente vê isso o tempo todo, é gritante. Não é que a pandemia é que está mostrando, não é isso. Isso se vê, inclusive, com mortes por operações policiais nas favelas o tempo inteiro, né? Que, aliás, nem foram interrompidas na pandemia. Mas o que me deixa... eu acho que ainda assim tem algo de muito chocante no fato das pessoas estarem confortáveis com esses números abissais, né, de óbitos diários, que a gente sabe que são pessoas, na sua maioria, negras, com renda mais baixa, que dividem domicílio com outras pessoas que estão mais vulneráveis em todos os sentidos, e as pessoas estão com, assim, não, mas já está melhorando, mas está melhorando aonde? Está melhorando para quem, né? Uma sensação, assim, de que virou uma tolerância com a morte do mais pobre, né? De um nível doentio, né? De uma coisa assim, sociopata mesmo, né? Uma plutocracia quase sociopata, né? É muito, muito chocante, muito triste. Perdendo a humanidade, né? Se perde a humanidade. É uma coisa que... Não tem... É isso. Acho que o Brasil já é tão acostumado também, né, com essa morte de pessoas pobres, né? Que morrer mais pessoas pobres todo dia, 1.000, 1.200, 1.100, 1.200... aquilo não provoca uma reação, né, nas pessoas. Assim, a Cristina, minha tia, está aqui perguntando, nossa amiga em comum, fala sobre a transferência de recursos públicos para o SUS, de recursos públicos para a saúde privada. Então, a gente fica falando da fila para o SUS. Eu estava falando, né? Um grande repasse muito grande para a saúde privada, muito maior Exato. do que a saúde pública. Então, as pessoas acham que requisitar leito do SUS, da saúde privada para o SUS é tipo uma expropriação, o socialismo. Não, gente. Primeiro, já há uma série de mecanismos em que a fila única existe. É o caso dos transplantes, por exemplo, em que se alguém da rede privada, inclusive porque você precisa fazer o match, né, do DNA, etc., do que é compatível, do que não é compatível, então já é uma fila única. Além disso, já existem vários sistemas em que existe uma tabela, né, em que o SUS paga para usar coisas da rede privada. Além disso, a rede privada também pode solicitar equipamentos, leitos, etc., do SUS. Isso já existe, tá? Além disso, a gente tem um negócio no Brasil que é absurdo, a gente falou de tributação, né? Veja, a gente tem dedução de imposto de renda para gastos com saúde privada e educação privada no Brasil. Esse negócio, isso para mim é um troço escandaloso. Então, todos nós que usamos saúde, eu não estou dizendo, todos nós que fazemos parte, né, da elite e da classe média da elite brasileira, vamos lá, gastamos nossa consulta médica, gastamos nosso dinheiro na rede privada, nosso plano de saúde, e recebemos de volta do Estado um valor significativo, né? Ou seja, isso é o quê? É o Estado financiando as redes privadas de saúde e de educação. Isso é essencialmente do que se trata. Então, não é de uma hora para outra. Se é assim, né? Então, o mínimo que a gente pode querer é que o sistema público atenda, o sistema privado atenda as pessoas
mesmo com um valor cobrado, não estou falando que tem que ser de graça, não, mas que atenda as pessoas que precisam no momento de uma pandemia em que as mortes estão se multiplicando dessa forma, né? Eu acho que, enfim, assim, o lobby, né, dessas empresas, desses hospitais, desses setores, dessas várias empresas do setor privado de saúde, tem atuado muito, né? Alguns estados até fizeram requisição, eu sei que o Maranhão fez, mas é Ô, muito Laurinha, difícil. a gente está chegando ao fim, porque a live no Instagram corta, né? Com 1 hora, então a gente está chegando em 1 hora. A pessoa, só falar aqui, a pessoa perguntou, isso é a classe média pagando menos imposto. Claro, mas ao fazer isso, você está deduzindo seu imposto, você está tirando recurso do sistema público, né? É como funciona. Bom, então eu queria te agradecer imensamente a participação. A gente vai deixar gravado aí. Eu queria dizer também para quem está assistindo que vejam seus podcasts lá no Instagram, que estão maravilhosos, tenham acompanhado. Eu queria ler, aqui para terminar, um trecho do livro de Ladislau Dobô, que ele diz o seguinte: criou-se um hiato profundo entre os nossos avanços civilizatórios, que foram e continuam sendo espetaculares, e a nossa capacidade de convívio civilizado, que se estagna ou até regride. Trata-se de uma desritmia sistêmica, um desajuste nos tempos. Esse desafio tem sido corretamente conceituado como crise civilizatória. E eu acho que para a gente sair dessa crise civilizatória, a gente precisa saber qual é o estado que a gente quer. Se a gente quer um estado para o capital financeiro ou um estado para a sociedade civil. Não é isso? Então, eu queria deixar com você as últimas palavras, minhas palavras de agradecimento, e deixar aí para você fazer alguma consideração final que queira. Obrigada, Vans. Então, gente, eu acho que a gente está num momento em que, de um lado, é trágico, né? De outro, a gente também está percebendo uma série de falhas, uma série de problemas, de lacunas, carências históricas. E a gente tinha que aproveitar essas redes de solidariedade, mobilização que estão surgindo também nesse contexto para mobilizar um projeto, né, de sociedade, de transformação social, de Estado. Enfim, eu acho que a gente tem que continuar fazendo esse tipo de discussão o tempo todo, convencendo as pessoas. As pessoas falam, mas como é que ajuda? O que precisa fazer? Acho que pagar imposto já ajuda. Então, eu brinco que, claro que doações são muito importantes, mas pagar o seu imposto já é bastante coisa, né? Enfim, e é isso. Eu tô por aí, eu tô vendo gente perguntando qual é o nome do podcast. Entretanto, tá em todas as plataformas de podcast. E eu vou lançar um livro na terça-feira, gente, daqui a menos de uma semana. Então fiquem antenados aí. É a sequência do Valsa Brasileira, mas bem atual, pegando a pandemia para discutir o papel do Estado, a volta do Estado. E, enfim, tem um pouco de agenda, de projetos. Espero que vocês gostem. Obrigada, Laurinha. Obrigada. Obrigada a gente, todos que boa estão nos noite a assistindo. todos. Curtam aí Obrigada. nossa página no Instagram, no YouTube. Sigam a gente aí no Instagram e vamos continuar esse diálogo. Sim. Tchau, gente. Tchau.